Doutora Virgínia Reis, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda a esse webinar bastante esperado a respeito das questões polêmicas na lavratura de escritura de divórcio, inventário e partilha extrajudiciais. Eu sou Alex Mendonça Cavicchini, sou oficial aqui do 4º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e diretor da Escola de Notários e Registradores, também aqui do estado do Rio de Janeiro. E hoje eu tenho o prazer imenso de ter aqui comigo a doutora Virgínia Reis, nossa tabeliando o 32º Ofício de Notas da cidade do Rio de Janeiro, e temos um tema bastante difícil, bastante complicado e polêmico, que são aquelas questões exatamente as mais difíceis. E, enfim, não vamos pegar leve com a doutora Virgínia, até porque todos sabemos da qualidade da doutora Virgínia, do conteúdo que ela tem. Doutora Virgínia, grande professora, inclusive tem um excelente curso preparatório para concursos de cartório, e sabemos da qualidade da doutora Virgínia, então preparamos aqui exatamente as questões que deixam as pessoas mais em dúvida, doutora Virgínia, e as questões mais difíceis, mais complicadas. Enfim, então, lembrando, como sempre, aqui, você que está nos assistindo, a seguir todos os eventos da Enoreg, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, é só jogar lá Enoreg RJ no YouTube, então você não vai perder nenhum vídeo. Nós postamos basicamente um vídeo mais ou menos por semana, ou temos uma live, ou vídeo gravado, ou uma live por semana, sempre sobre temas de direito notarial e registral, ou temas relacionados. Também nos seguir no Instagram da Enoreg e também curtir a nossa página de Facebook, exatamente da Enoreg. E, enfim, e também aqui, antes de começar com a doutora Virgínia, lembrando que nós teremos agora no dia, deixa eu ver aqui exatamente o dia, no dia 14 de abril, quarta-feira, às 3 horas da tarde também pelo canal da Enoreg aqui no YouTube. Então, mais uma vez, se inscreva no canal para você não perder, você será notificado quando vai ter um outro vídeo, o YouTube notifica. Vamos ter um novo processo de execução via tabelionato de protesto com o doutor Celso Belmiro, presidente aqui do Instituto de Protestos do Estado do Rio de Janeiro, e tabelião do 5º Ofício de Justiça de São Gonçalo. Então, quer dizer, também outro webinar imperdível, uma questão extremamente recente, também indo na guisa da desjudicialização, uma coisa muito interessante também. Então, aproveitem já o link, acabamos de colocar nas redes sociais da Enoreg, já se inscreva e não perca também esse outro webinar. E ainda um minutinho só, doutora Virgínia, de passar a palavra a você, também lembrando o seguinte, que você que está nos assistindo ao vivo pode ir mandando as perguntas, pode ser pelo via Zoom, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, até mesmo via e-mail, o e-mail da Mariana, que é a secretária da escola, pode mandar também perguntas, e pode, enquanto que o palestrante aqui, o entrevistador, eu faço as perguntas e a palestrante, a doutora Virgínia, responde as minhas perguntas, você que está nos assistindo já pode mandar, e lembrando sempre que essa aqui é a vantagem de ver aqui ao vivo os nossos webinars. Quer dizer, os webinars sempre ficam gravados, disponíveis na página de YouTube da Enoreg, mas ver ao vivo você pode mandar as suas próprias perguntas, comentários, observações, enfim, essa é a grande vantagem de ver aqui ao vivo, que o palestrante sempre responde ao vivo e sempre uma pessoa de alto gabarito. Então, aqui sempre recomendo todos se inscreverem aos nossos eventos. Muito bem, então, começando, já passando a palavra para a doutora Virgínia, logo antes da primeira pergunta. Doutora Virgínia, muito obrigado por comparecer, muito obrigado pela presença aqui na tarde de hoje. Enfim, antes de começarmos as perguntas, por favor, as suas considerações iniciais. Bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com os nossos colegas, com os nossos ouvintes, sobre essas questões polêmicas
e acho que a tarde vai ser bem proveitosa, tenho certeza, porque eu imagino que realmente as questões não devam ser simples, então a gente vai ter muita coisa interessante para discutir. E também eu já vou fazer a minha inscrição aqui no próximo webinar, porque eu, particularmente, não vou perder isso que vai representar uma outra mudança de paradigma, né, entre o judicial e o extrajudicial. Porque, veja, o processo de execução todo, deixando de ser judicializado para passar para o extrajudicial, é algo que vai impactar muito a vida de todos, principalmente dos operadores do direito, dos advogados e daqueles que operam o direito no dia a dia. E a gente também, né, nós todos sabemos, conhecemos também a qualidade, o gabarito do nosso querido colega, o Belmiro, e é imperdível. Já peguei o link aqui, já vou fazer minha inscrição, com certeza. Vai ser Não, uma grande conversa. com certeza, com certeza. Eu agradeço e realmente, da mesma forma que, puxando um gancho aqui para o nosso tema de hoje, o inventário e partilha extrajudicial, foi assim uma evolução que mudou em 180 graus toda a questão de os inventários, partilhas, porque era uma coisa realmente assim que as pessoas falavam, caramba, como eu costumo às vezes brincar, já falei em algumas, especialmente palestras do campeão extrajudicial, né? Que antes a pessoa morria e às vezes a pessoa ficava, a família ficava mais triste, não pelo fato da pessoa ter morrido, mas pelo fato de ter que abrir o inventário dela, que demorava anos e anos e anos e anos, e simplesmente o inventário e partilha extrajudicial foi uma revolução assim total no sistema, mudou totalmente a forma de se pensar, a velocidade, a praticidade, etc., tirando milhões de causas do judiciário, e hoje em dia, quer dizer, da mesma forma que o inventário e partilha era um grande problema na sociedade brasileira, que foi praticamente resolvido com a parte, pelo menos quando não há litígio, do inventário e partilha extrajudicial. O outro problema que nós vemos claramente na justiça brasileira é a parte da execução. Processo de conhecimento, muitas vezes, os advogados que militam, eu fui advogado, militei 7 anos antes de passar no concurso aqui para oficial do 4º RGI, mas todos sabem, os advogados que militam em causas processuais, que na realidade o processo de conhecimento em geral vai até bastante rápido, né? É até sério. Ele anda, né? O processo de conhecimento anda, né? Mas o processo de execução que é o grande gargalo, quer dizer, e fica com aquele sentimento de ganha, mas não leva, etc. Nada, e morre na praia. Exatamente. Então, difícil. quer dizer, e isso o doutor Celso Belmiro vai falar a respeito da execução via tabelionato de protesto, quer dizer, as possibilidades atuais de protesto de sentença que já existem, já estão na lei, como você, operador de direito, pode se utilizar dos instrumentos que já existem e também das propostas legislativas que vão vir. Mas, enfim, hoje temos também os temas muito polêmicos aqui, difíceis para a doutora Virgínia. Podem mandar suas perguntas, repetindo, já podem ir mandando as perguntas, certo? E então, aqui pelo Zoom mesmo, então pelas nossas redes sociais. Vou perguntar exatamente coisas mais polêmicas agora do inventário e partilha, que é uma coisa interessante, porque nós temos a lei de 2007, né? Quer dizer, agora vai fazer 14 anos da lei, e mesmo assim nós continuamos tendo muitos pontos de dúvida a respeito do inventário e partilha extrajudicial. Quer dizer, mas isso é normal, porque o Código Civil era de 1916 e até o ano 2000, quando ele ainda estava valendo, 2000, 2001, ainda tinham muitas dúvidas a respeito de vários artigos dele, quase 100 anos depois, né, dele ter entrado em vigor. Então, no direito exatamente tem essa dialética. Mas, bom, enfim, doutora Virgínia, já começando aqui com as perguntas do entrevistador, lembrando a você que está nos vendo, pode mandar pergunta, não tem problema nenhum se acabar sendo repetido aqui com o entrevistador. Qual o prazo para abrir inventário extrajudicial? Tem diferença do prazo entre o inventário judicial e o extrajudicial?
Essa questão é uma questão importantíssima, porque é muito comum a confusão que as pessoas têm sobre essa situação de abertura de inventário, né? O que significa abrir inventário? Por que todo mundo diz, tem um prazo de 60 dias para abrir inventário? É importante nós lembrarmos que o Código de Processo Civil, ele estipula esse prazo de 60 dias para abertura do inventário judicial, e isso significa apenas que, do ponto de vista tributário, se você der entrada no inventário nesse prazo no judicial, quando o recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes for acontecer, e no judicial ele acontece no final do processo, ele vai ser cobrado sem multa e sem juro, e sem correção. Agora, e no extrajudicial, o que significa isso? Significa a mesma coisa, só que no extrajudicial, quem estipula o prazo que o imposto será recolhido quando da morte da pessoa, que vai realizar um inventário no extrajudicial, é a lei estadual de cada estado. Então, a lei do estado do Rio de Janeiro, e a gente sabe que a nossa atual lei de TCMD aqui no Rio de Janeiro é a lei estadual 7174/2015, ela estipula um prazo de 90 dias, e não um prazo de 60 dias. Então, o que você deve fazer no prazo de 90 dias para que você não tenha que pagar multa e juros do imposto de transmissão? Recolher o imposto no prazo de 90 dias. Recolhido o imposto no prazo de 90 dias, você pode lavrar a escritura logo depois, 15 dias depois, 20 dias depois, isso não importa mais. Então, esse tal de prazo, seja para a abertura do inventário judicial, seja para a abertura do inventário extrajudicial, é sempre uma situação relacionada à não incidência de multa e juros tributários. Mas nada além disso. Então, as pessoas perguntam, mas morreu há 5 anos, posso fazer o inventário? Pode. Mas não tem um prazo de 60 dias lá no judicial, ou 90 no extra? Tem, mas era o prazo que você tinha para garantir a não incidência de multa e juros no recolhimento do imposto. Se você não garantiu esse prazo, ok, agora você vai recolher o imposto para a realização do inventário, com as devidas correções, com a multa e com os juros. O grande problema que nós sempre tivemos nessa questão é que quando as pessoas interpõem a abertura, né, fazem a abertura do inventário judicial dentro do prazo de 60 dias, e o inventário corre, aí depois de anos, eles falam, não, agora a gente chegou num acordo, a gente não aguenta mais, a gente quer fazer o inventário extrajudicial, a gente pode fazer? Pode fazer. Mas até dia 16 de novembro de 2020, aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos um problema. Qual era o problema quando isso acontecia? Acontecia que o fato de você desistir do judicial, que você tinha iniciado há 5 anos, por exemplo, e iniciou no prazo de 60 dias correto, você seguir no judicial significava, quando eu for recolher o imposto, eu vou recolher sem multa e juros. Desistir do judicial e vir para o extrajudicial significava, agora eu tenho que recolher o imposto que eu não recolhi há 5 anos atrás, vou recolher com multa e juros, porque no extrajudicial eu estou fazendo fora do prazo de 90 dias. Isso, finalmente, foi corrigido no estado do Rio de Janeiro com a Lei Estadual 9.091 de 2020, ela é de 16 de novembro de 2020, que lá no artigo 37 da Lei 7174/2015, que é a nossa lei do TCMD, introduziu os parágrafos 5º e 6º para dizer o seguinte, olha, se você interpôs o inventário judicial no prazo de 60 dias, e agora você quer desistir do judicial para vir para o extra, você vai poder fazer isso sem pagar multas e juros no tributo agora na realização do inventário extrajudicial. Então, finalmente, a gente teve um grande avanço aqui no estado do Rio de Janeiro, um grande facilitador, e com isso a gente espera, inclusive, que mais desjudicialização ocorra, mais pessoas desistam do processo judicial e venha para o extrajudicial sem ter o peso do pagamento daquela multa e daquele juro que a Fazenda até então cobrava. Sim, sim. Não, é importantíssima essa informação.
E também é importante falar de quem está nos vendo de outros estados, é porque muita gente pega esse prazo de 60 dias do judicial, que é um prazo, digamos, federal, né, que vale todo para o Brasil todo, e acha que esse prazo de 60 dias vale para o extrajudicial também, para a pessoa iniciar sem muitos juros. Isso tem que ser visto conforme a legislação estadual. A gente falou aqui de 90 dias do estado do Rio de Janeiro, mas pode ser mais, pode ser menos, ou mesmo nem ter uma multa, a depender do estado. Então, recomendamos que se consulte a legislação do estado na qual você está atuando. Então, isso é importantíssimo e bem interessante isso da lei que existe aqui no estado do Rio de Janeiro agora. É importante as pessoas saberem, até para não terem, digamos, medo de desistirem do judicial e irem para o extra e já resolverem de uma vez por todas isso. E, ao mesmo tempo que resolve isso de uma vez por todas, desafoga o judiciário, né, de uma demanda que não faria o mínimo sentido de estar lá no judicial, né? Outra pergunta interessante é a respeito se é possível reconhecer a união estável do falecido no inventário extrajudicial. Como é que fica isso? Essa é clássica também. A dúvida com relação a isso é diária também nas nossas serventias. O que acontece? Nós temos que lembrar que a união estável é uma situação de fato, não é uma situação jurídica, como é o casamento, porque o casamento a gente prova com uma certidão de casamento. E a união estável? A união estável, como uma situação de fato que ela é provada por vários meios de prova, mas ela precisa ser reconhecida de alguma forma para que ela possa gerar efeitos, tanto de direito de família como efeitos sucessórios. Então, aquela pessoa que faleceu vivendo em união estável com alguém, sabe-se pela legislação que esse alguém, esse companheiro sobrevivente, como companheiro que provavelmente terá direitos sucessórios a depender da situação fática de cada um, mas direitos sucessórios sobre, sobre os bens do seu companheiro falecido. A questão basta eu chegar no cartório e me apresentar como, olha só, eu sou companheira do fulano, o fulano morreu, então eu vim aqui fazer o inventário dele, e assim, ele não tem descendentes, por exemplo, não tem ascendente, então eu sou a companheira, sou a única herdeira e estou aqui para fazer o inventário. Bem, e aí? Como é que você prova essa situação? Se você fosse casado, você provaria com a certidão de casamento, mas e na união estável? No Brasil, nós sabemos que nós temos duas formas de se reconhecer a união estável para fins de direito sucessório. A primeira forma, claro, é a forma judicial, eu entrar com uma ação judicial de reconhecimento de união estável, para que o juiz escolha as provas, se convença que todos aqueles elementos do artigo 1723 do Código Civil que constitui uma união estável estavam presentes, e aí, por sentença, ele reconhece a união estável. Ótimo, se eu tiver uma sentença reconhecendo a minha união estável, com essa sentença eu posso ir a um cartório e fazer o inventário do meu companheiro falecido, porque eu tenho já o reconhecimento dessa união. E a segunda possibilidade, ou a segunda forma de se reconhecer a união, foi feita ou foi trazida pela Resolução 35 do CNJ, que diz que se o falecido deixou algum herdeiro sucessível, é possível que esse herdeiro reconheça a união estável existente entre o falecido e o companheiro sobrevivente, para que se dê, então, efeitos sucessórios e atribua herança ou meação, se for o caso, a esse companheiro. Então, como que isso é feito? É feito dentro da escritura de inventário. Então, existe lá uma escritura pública de inventário, né, reconhecimento de união estável, inventário e partilha, por exemplo, de bens. Quem é esse herdeiro sucessível do falecido que pode fazer esse reconhecimento? Qualquer herdeiro. A gente sabe que até o colateral de quarto grau é um herdeiro sucessível. O que vai acontecer? Que, a depender de quem faz o reconhecimento, ele participará ou não da herança do falecido. Então, por exemplo, o falecido morreu e deixou filhos.
Os filhos são herdeiros desse falecido e eles reconhecem que o falecido tinha uma união estável com o X. Ao fazer esse reconhecimento, a depender do regime de bens, claro, vários outros fatores, pode ser que esse companheiro concorra com esses filhos na herança do falecido. Mas o falecido não deixou descendentes, não deixou ascendente, tinha esse companheiro e depois deixou irmãos. Bem, os irmãos são herdeiros do falecido. Mas os irmãos, ao reconhecerem a união estável do falecido, automaticamente eles serão excluídos da sucessão do falecido e toda a herança vai ser atribuída para o companheiro que está sendo reconhecido. Por quê? Porque na linha sucessória, o companheiro e o cônjuge vêm antes dos colaterais de segundo grau, que são os irmãos. Então, veja, é possível reconhecer extrajudicialmente? Agora, desde que o falecido tenha deixado algum herdeiro sucessível, que pode tanto concorrer na herança como não concorrer na herança. Pode ser que ele tenha deixado apenas um primo sucessível. Bem, se esse primo reconhecer essa união estável, esse companheiro vai herdar e o primo não. Agora, quem que participa dessa escritura de reconhecimento dessa união estável? Todos aqueles que receberiam a herança. Então, se a herança for atribuída aos filhos, os filhos reconhecem. Se for atribuída aos irmãos, por exemplo, os irmãos precisam reconhecer. E aí a gente tem que ter um cuidado. Se existir algum irmão pré-morto, os filhos desse irmão pré-morto, que são sobrinhos do falecido, em representação ao irmão pré-morto, também terão que reconhecer. Porque se algum deles que receberia a herança não reconhecer a união estável, a escritura não vai estar perfeita. Então, todos aqueles que vão receber a herança reconhecem a união, e aí pode ser que eles sejam excluídos ou não da sucessão, a depender em que linha sucessória, né, em que local da sucessão eles se encontram. Uma pergunta muito comum mas eu tenho uma escritura de união estável que nós fizemos em vida. Pois a escritura de união estável, aquela declaração de união estável que os companheiros fazem, elas servem para fazer prova entre eles, serve para ser apresentada em alguns órgãos securitário, previdenciário, que aceita aquela declaração como algo probatório para fins de incluir a pessoa como beneficiária, seja na Previdência, ou seja no seguro de vida, enfim, no seguro de saúde, e também serve para pactuar regime de bens, mas ela não serve para gerar efeitos constitutivos da união estável para fins de sucessão nem direito de família. Então, ela é assim, um início de prova, tanto para o juiz reconhecer a existência da união no processo judicial, quanto para, talvez, os demais herdeiros se convencerem que aquele falecido vivia uma união estável e reconhecer a união estável na escritura de inventário do falecido. Mas ela, por si só, não reconhece isso e não tem como ser utilizada para fins de se atribuir direito sucessório a ela. Mas, se o companheiro sobrevivente conseguir uma sentença judicial de reconhecimento da união estável, com essa sentença, ele pode comparecer na escritura de inventário sozinho, se esse falecido não deixou nem descendente, nem ascendente e nem cônjuge, claro, teria o companheiro. Então, nesse caso, com o reconhecimento judicial da união, ele tem como fazer o inventário extrajudicial sozinho e toda a herança ser atribuída para ele. Mas porque nós estaremos aceitando o reconhecimento judicial da união estável, assim como poderíamos aceitar o reconhecimento extrajudicial dentro da escritura de inventário se outros herdeiros sucessores reconhecessem essa união estável. E essa questão, inclusive, é bom deixar consignado que existe uma previsão específica aqui no estado do Rio de Janeiro. Às vezes as pessoas confundem um pouco da chamada escritura de união estável pós-mortem, que tem uma lei no estado do Rio de Janeiro, que a pessoa, depois que o antigo companheiro faleceu, ela vai até o cartório de notas, declara que ela vivia em união estável, junta outros documentos probatórios e apresenta
isso enfim, para o Departamento de Previdência aqui do Estado do Rio de Janeiro e consegue pensão. Então, assim, até algumas pessoas até falam, mas, poxa, tem escritura de união estável pós-mortem? Como assim? A pessoa já faleceu e como é que está a união estável, né? Quer dizer, não consegue se livrar da outra nem morrendo. Mas, enfim, mas é isso. Na verdade, uma escritura declaratória com outros elementos serve de base para outros reconhecimentos, para né, que não seja reconhecimento efeito estadual para sucessório. fins previdenciários junto à Previdência Estadual. Então, existe também isso dessa escritura declaratória pós-mortem de união estável no Estado do Rio de Janeiro para esses fins muito estritos, né? O importante é a gente sempre lembrar que a declaração de união estável, ela serve para produzir prova entre os companheiros, quer dizer, um não vai poder alegar para o outro que não fez aquela declaração, para pactuar regime de bens e talvez para produzir efeitos em algum órgão que aceite isso como meio de prova, mas não é o caso de sucessão. Aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, mas agora é possível até registrar a escritura de união estável? Então, primeiro que o registro da escritura de união estável no Registro Civil das Pessoas Naturais, lá no livro E, ele é facultativo. O provimento 37 do CNJ traz o registro como facultativo. E segundo, que nem a declaração na escritura pública, nem o seu registro tem efeito constitutivo. O que vai se publicizar com o registro dessa escritura é dar conhecimento erga omnes de que aquela escritura declaratória existe, mas não que a união estável existe, e sim claro, a escritura. A união estável é uma questão de fato, quer dizer, vamos supor que duas pessoas, claro que é um exemplo mais didático do que qualquer outra coisa, mas pode acontecer, duas pessoas se declaram que estão vivendo em união estável e acabam, por um motivo qualquer da vida, não passando nenhum dia juntos, né? Então, na verdade, não teria união estável, apesar da declaração. Ou o que acontece, infelizmente, com uma frequência, às vezes, certa, comum, algumas pessoas de fazer aquelas escrituras de união estável entre pessoas muito velhas e pessoas bastante novas para fins de fraude à Previdência, né? Isso, infelizmente, ocorre. Então, assim, se não existe uma união estável, uma situação de fato, é claro que não tem problema nenhum ter união estável entre uma pessoa mais idosa e uma pessoa nova, nenhum problema. Mas, enfim, se constata uma situação de fraude, como já se constatou, existem decisões do TCU em relação a isso, enfim, existem diversas decisões em relação a isso. Aí, é claro, aí não se trata de algo que seja, ou seja, a escritura por si só, ela não constitui a união estável, diferente do que acontece no casamento, que no casamento, o fato da pessoa estar casada, aquilo já constitui o status de casado, né? Enfim, então é bom ter em mente essa diferenciação. Exatamente. Próxima pergunta o cônjuge do herdeiro precisa comparecer na escritura de inventário extrajudicial? Tá, essa é outra também. Não, olha só, eu costumo dizer o seguinte, nós temos uma escritura de inventário extrajudicial, a transmissão do patrimônio do falecido para os herdeiros. Então, quem que tem que comparecer na escritura de inventário? Os herdeiros. Agora, os herdeiros, eles devem estar devidamente qualificados para fins de atender o princípio da especialidade subjetiva dos registros públicos. Então, eu vou qualificar aquele herdeiro que pode, por exemplo, ser casado. E ser casado, e se ele for casado, eu necessariamente também tenho que qualificar o cônjuge para fins de atender à especialidade subjetiva. Mas isso não significa que ele deva comparecer na escritura. Ele só tem que comparecer na escritura por força, inclusive, de previsão expressa no artigo 17 da Resolução 35 do CNJ, se o herdeiro for renunciar à herança ou for
ceder direitos hereditários, porque aí ele comparece como anuente. Até porque a gente sabe, a herança, enquanto não é partilhada, tem natureza jurídica de bem imóvel, e a gente sabe que a pessoa casada, para alienar bem imóvel, precisa da anuência do seu cônjuge. Então, se ele vai ceder ou vai renunciar, a anuência será necessária, mas por força da anuência no casamento, e não porque é cônjuge do herdeiro e que necessariamente tem que comparecer na escritura. E, inclusive, isso no Rio de Janeiro faz muita diferença para os nossos clientes, porque a gente sabe, por exemplo, que para nós fazermos escrituras de inventário aqui no Rio de Janeiro, os herdeiros precisam apresentar as certidões negativas de interdição e tutela. Se for aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos que retirar essa certidão do primeiro e segundo RCPN, que tem o livro E no Rio de Janeiro. O que significa dizer que se aquele falecido deixou 3 herdeiros, os 3 herdeiros terão que tirar a certidão. Então, seriam 6 certidões. E se os 3 forem casados, se você considerar que ele tem que comparecer obrigatoriamente, né, na escritura, você está onerando o seu cliente em retirar mais 6 certidões desnecessariamente, porque a presença dele não é essencial. Agora, como é que eu consigo enxergar isso de uma forma mais clara? É a mesma coisa de uma venda e compra, porque a venda e compra ela é mais do dia a dia das pessoas. Então, vamos imaginar o seguinte, eu sou casada e vou comprar um bem imóvel. Eu compareço lá no cartório sozinha para comprar esse bem imóvel? Compareço, independentemente do meu regime de bens. Eu vou lá dizer que eu sou compradora, Virgínia, casada. Se for no regime da comunhão universal, não tem problema. Casada com fulano de tal, no regime da comunhão universal, conforme pacto, e você vai qualificar o fulano de tal para atender a especialidade subjetiva. Mas o fulano de tal não tem que comparecer na escritura. E no inventário não é diferente. Veja, o inventário é a transmissão do patrimônio do morto para os seus herdeiros. Os herdeiros são adquirentes. E como adquirentes, eles comparecem sozinhos. Agora, como adquirentes e alienantes ao mesmo tempo, ou porque vão renunciar à herança, ou porque vão ceder direitos hereditários, aí, em sendo casado, exceto no regime da separação convencional de bens, ou na comunicação final dos aquestos com dispensa de anuência no pacto antinupcial, o cônjuge vai ter que comparecer para anuir, mas só nessa situação. Sim, sim. A próxima pergunta que tenho é devido ITD por renúncia do viúvo? E antes que você responda, nós estamos falando aqui ITD, quem é de outros estados talvez esteja falando, mas ITD, que imposto é esse, né? Porque, enfim, na maioria dos outros estados chamam o imposto de ITCMD, mas aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos a lei que regulamenta o imposto de transmissão, causa-morte e doação, enfim, e aí a própria lei em dispositivo legal, no artigo 1º da lei 7174, lei estadual 7174 de 2015, coloca a sigla do imposto como ITD. Eu, particularmente, prefiro a sigla do imposto ITD, porque eu acho que menorzinho fica mais fácil de pronunciar, né? Enfim, é que nem, digamos assim, o pessoal em São Paulo fala livro E, eu prefiro o livro E na pronúncia carioca, mas aí é questão de gosto. Enfim, o fato é que, independente de como você eu me lembro que o primeiro vai ter que pagar o imposto. Eu me lembro que o primeiro curso que eu dei aqui no Rio de Janeiro, logo que eu cheguei aqui, eu abri o curso, e uma das primeiras aulas que eu dei de RCPN, falando sobre o livro E, até que um aluno sacana perguntou para mim, professora, que livro é esse? Porque aqui a gente só tem o E a gente não tem. Pois é, vou aprender qual é o livro que tem aqui no Rio. Então, realmente... Então, enfim, tem essas diferenças, assim, mas, enfim. Então, por isso a pergunta se é devido o ITD por renúncia do viúvo. Então, aí depende, né? A gente tem que imaginar que o viúvo ele pode realmente ser herdeiro, como ele pode ser meeiro. Então, não é também incomum as pessoas confundirem herança com meação.
A herança, se o herdeiro, se o viúvo for herdeiro, ele pode renunciar à herança? Pode. Vai incidir ITC, ITD? Se ele fizer uma renúncia abdicativa, aquela que você simplesmente renuncia, disse, vai para o monte, eu não quero saber para quem vai essa herança, eu não quero, sobre essa renúncia abdicativa não incide o imposto de transmissão. Agora, se ele for meeiro, a gente tem que lembrar que a meação já é uma propriedade do próprio viúvo, e eu não renuncio aquilo que já é meu, assim, pelo menos não nessa situação. Então, eu não vou fazer renúncia de meação, porque a meação é minha, eu não posso renunciar a isso, mas eu posso ceder, né? Porque a gente cede direitos, então eu posso ceder os meus direitos de meação. E aí, na cessão de direitos de meação, aí sim vai incidir o imposto de transmissão, porque não se trata de herança, que eu posso fazer uma renúncia abdicativa e isso não vai gerar imposto de transmissão. Aliás, a renúncia abdicativa é um grande aliado que nós temos nos nossos planejamentos sucessórios, porque eu posso economizar e muito para o usuário, aquele que te procurou para fazer o seu planejamento sucessório, se utilizando da renúncia abdicativa, mas lembrando que ela tem que ser bem usada, bem utilizada, e utilizada com muita segurança, porque a renúncia abdicativa, por exemplo, ela tem todos aqueles is possíveis, ela é irrevogável, irretratável, tudo que você imaginar. Então, a partir do momento que você renunciou, renunciado está. E se você renunciar mal no seu planejamento sucessório, você pode causar um problema, assim, inimaginável para aquela família que te procurou. Eu já tive situações práticas que, por exemplo, o que é muito comum acontecer de erro? O falecido faleceu e era casado no regime da comunhão universal de bens e tinha X filhos. Os filhos chegam no cartório, normalmente um deles é advogado e chega no cartório e diz o seguinte, olha, a gente veio aqui porque a gente vai renunciar à herança do pai, que a gente vai deixar tudo para a mãe. A gente não quer herança, vai deixar tudo para a mãe. E aí você tenta começar aquela fase notarial, que é a fase da investigação, porque no tabelionário de notas nós temos que nós chamamos de 5 fases do tabelionário de notas. Então, você tem a fase em que você recebe a manifestação de vontade, depois você tem a fase da investigação, que é quando você começa a investigar a pessoa para entender se aquela manifestação de vontade realmente condiz com o que ela deseja, lá no fundo, né? Aí porque se a pessoa falar assim, eu quero renunciar, quero fazer a renúncia, estamos aqui nós, os 3 filhos, vamos renunciar à herança do pai. Se você fizer simplesmente uma renúncia abdicativa, porque eles chegaram lá falando, ó, eu quero renunciar à herança do pai sem pagar imposto, porque eles não sabem falar muitas vezes renúncia abdicativa. Então, eu vou falar sem pagar imposto, que a renúncia é sem imposto, a renúncia é aquela que você renuncia para um monte. Se você fizer isso sem uma investigação profunda, você não vai conseguir, muitas vezes, atingir o objetivo deles. Então, você tem que começar, por exemplo, mas o que vocês querem com essa renúncia? Ah, a gente quer deixar tudo para a mãe. Mas vocês têm filhos? Ah, eu tenho 3, a minha irmã tem 2 pequenininho, a outra acabou de ter 2. Aí você pensa bem, se nós analisarmos o 1829 do Código Civil, a gente sabe que a herança defere-se, em primeira ordem, aos descendentes, não é aos filhos, é aos descendentes. Então, se eu tenho 3 descendentes, e os 3 descendentes renunciarem à herança, quer dizer, eu tenho 3 filhos, os 3 filhos renunciarem à herança, mas eu tenho netos, tenho 8 netos, a herança foi para quem? Foi para outra classe, foi para os netos. Isso não vai chegar na mãe como eles querem. Então, para chegar na mãe como eles querem, por exemplo, nesse caso, do que o falecido era casado no regime da comunhão universal de bens, nessa situação, ela nem concorre com os descendentes, porque quem é casado no regime da comunhão universal de bens, pelo inciso 1 do 1829, não concorre com os descendentes. O cônjuge vai estar lá na 3ª classe. Então, se tiver 3 filhos e os filhos não tiverem filhos, realmente forem os únicos descendentes, eles renunciam. Aí vai para a classe dos ascendentes. Aí você tem que certificar que o falecido não tem pai, nem mãe vivo, nem vô, nem vó, nem bisavó, etc.
Claro que nessa situação a gente já tem pacificado que a gente vai até o que é razoável. Se eu verificar que a morte dos pais, a morte dele, mais a morte dos pais, ultrapassa aquilo que é razoável de expectativa de vida, também não vou precisar exigir certidão de óbito dos avós, dos bisavós, porque a linha de ascendente não vai terminar nunca. Então, a gente tem que ter aí uma razoabilidade. Para os descendentes, claro que os filhos vão renunciar e vão declarar que não existem mais outros descendentes. Aí não tem que ter outros descendentes, eu tenho que certificar que não tem ascendentes para aí sim essa herança chegar na mãe. Às vezes dá certo, às vezes aquilo que eles pensam em fazer não dá certo. Então, muitas vezes, se utilizar da renúncia abdicativa é uma grande arma em planejamento sucessório, para o bem ou para o mal, a depender do uso que a gente faça desse instituto. Então, a gente tem que fazer isso muito bem feito. Porque se acontecer, por exemplo, vamos supor que esses 3 chegam no cartório e renunciam, e você renuncia. Aí aquele que vai fazer o inventário disse, vocês renunciaram, mas vocês têm filhos? Tenho 2. O outro, eu tenho 2 bebês que acabaram de nascer bem, acabou. Agora, vocês vão ter que procurar o Poder Judiciário para fazer o inventário e atribuir a herança do morto para esse bebê que acabou de nascer, para o outro filho que você tem, porque eles agora são os herdeiros do morto, já que os filhos que estão na primeira classe renunciaram. E, infelizmente, quando isso acontece, é muito triste, porque aí você vê assim, muitas vezes, discussões enormes. Às vezes tinha um dos filhos que era advogado e, às vezes, sem má intenção, até por desconhecimento, deu uma orientação errada, aí os outros filhos começam a acusar aquele que fez de propósito, fez porque tinha mais filho, porque vamos supor que esse tem 4 filhos, a outra não tem filho nenhum, e a outra tem 1 filho, quer dizer, os 4 filhos dele ficaram com a herança. Então, eu já vi assim, isso acontecer na prática e as pessoas quase se matarem na frente, assim, né, na nossa frente no cartório. Então, isso é muito sério. Sim, sim. Não é. Melhor seria, por exemplo, e isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Melhor seria, por exemplo, o Código Civil falar que, no caso de renúncia de todos os descendentes de primeiro grau, que a herança seria deferido integral ao ex-cônjuge, porque é o que as pessoas querem, na verdade. Quer dizer, na verdade, o brasileiro quer empurrar um pouco com a barriga as coisas também, né? Então, assim, o que acontece? O brasileiro ele fala, não, prefiro não receber o bem, agora não me apurrinhar também. Enfim, aí quando a mamãe falecer, a gente vê o que acontece, sabe? Quer dizer, as pessoas preferem empurrar para frente do que, enfim, resolver alguma coisa no momento. E a característica cultural do brasileiro deve ser respeitada, entendeu? Quer dizer, não está certo ou errado, é uma característica cultural. Mas, enfim, e acaba que o Código Civil ele não acompanha o desejo das pessoas, né? E isso eu acredito que é uma coisa muito séria, uma falha legislativa muito grande. Você não pode pegar o Código Civil, disposições, às vezes, que vêm de outros países, etc., e adaptar goela abaixo no país que tem uma experiência cultural diferente. Então, eu acredito que esses dispositivos do Código são exatamente como a doutora Virgínia falou, mas, ao mesmo tempo, eles estão, infelizmente, falando, claro, contra a lei, mas deveria ser modificado. É uma coisa que não está adaptada para a realidade brasileira, e esse é um exemplo, eu diria até clássico, assim, do que não está adaptado aos anseios nacionais. Bom, continuando aqui, pode-se lavrar inventário extrajudicial se o falecido deixou o testamento? Então, isso também é uma outra situação que a gente vai ter que analisar a normativa de cada estado, porque o Código de Processo Civil, ele proíbe expressamente a realização do inventário extrajudicial quando o falecido deixou o testamento. Agora, essa norma do CPC, ela vem sendo, assim, ela vem sendo desconsiderada por vários estados da federação que, por normativa da corregedoria, tem dito o inverso, tem possibilitado o inventário extrajudicial, ainda que o falecido deixou o testamento, desde que o testamento seja apresentado para o juízo competente para ser
aprovado e registrado, e depois seja levado ao tabelião para ser cumprido pelo tabelião. Então, faz aquele processo lá nem sempre é abertura, porque o testamento público já vai estar aberto, por exemplo, mas que o código chama de abertura, aprovação e registro do testamento, que é um procedimento simples, que o juiz vai analisar se o testamento cumpriu com as suas formalidades, ou seja, os aspectos formais do testamento, e se toda a formalidade para a realização do testamento estiver cumprido, ele vai aprovar o testamento, vai mandar registrar, esse registro é feito em um livro próprio de registro de testamento existente nas varas judiciais, vai ser registrado lá, e aí vai ser entregue o processo lá para a parte, para que seja levado ao tabelião, que vai fazer o inventário extrajudicial, para cumprir com as disposições testamentárias. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos previsão na nossa normativa autorizando outros estados da federação também, mas ainda temos um outro estado da federação que não autoriza por norma, e o tabelião, nesse caso, estará vinculado ao Código de Processo Civil, que proíbe, e, consequentemente, ele não poderá fazer. A gente tem vários projetos em andamento, projetos de lei em andamento para se alterar esse dispositivo do CPC, mas ainda não foi alterado, essa ainda é a realidade. Agora, existem algumas situações que a existência de testamento não vai impedir a realização do inventário extrajudicial, e esse reconhecimento dessas situações será feito pelo próprio tabelião na lavratura do inventário. Então, por exemplo, eu tenho lá um testamento que ele foi rompido, rompeu o testamento, ou caducou o testamento. A pessoa fez uma disposição testamentária beneficiando X, o X morreu antes do testador, caducou o testamento. Então, nessa situação, embora ele tenha deixado um testamento, o testamento está caduco, você não tem nada para cumprir nele. O que você vai fazer? Você vai na sua escritura de inventário, lá naquele tópico que você abre, lá se ele deixou ou não testamento, dizer que o falecido deixou o testamento tal, lavrado em tal lugar, assim, 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 beneficiando tal pessoa, que morreu antes do testador, conforme certidão de óbito apresentada, assim, 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 motivo pelo qual, nos termos do artigo tal do Código Civil, inciso tal, esse testamento está caduco, pronto, e você continua lavrando a sua escritura de inventário. Você não vai mandar essa parte para o judiciário para aprovar um testamento que já não produz, né, já caducou. Então, esse tipo de reconhecimento você vai fazer na própria escritura. Tanto que as normativas estaduais vêm assim. Ele é proibido, né, fazer, vai precisar de autorização, exceto se o testamento estiver caduco, se o testamento estiver revogado ou se o testamento for anulado judicialmente. Ele fez testamento, mas revogou em vida. A mesma coisa, você vai reconhecer isso na sua escritura de inventário. Vai deixar que o falecido deixou o testamento, que foi revogado em tal data, motivo pelo qual você pode seguir aí com a sua escritura. Deixou o testamento, que foi invalidado por sentença judicial transitada em julgado em tal data, motivo pelo qual você segue com a sua escritura de inventário. Então, veja, você só tem que fazer o procedimento de aprovação e registro do testamento se a gente estiver falando de testamento que vai produzir efeito e que será cumprido pelo tabelião. Eu cumpri um testamento essa semana, por exemplo, em um inventário, que o testador deixou um determinado legado, que era um determinado bem imóvel, um legado para XYZ, com as cláusulas restritivas de incomunicabilidade e penhorabilidade. Então, olha, eu tenho que tomar cuidado, porque, por exemplo, o meu escrevente que lavrou a escritura, ele atribuiu o bem imóvel aos legatários e simplesmente não mencionou as cláusulas. Quer dizer, foi na conferência da escritura, lendo o testamento integralmente, cuja cláusulas restritivas estava lá no parágrafozinho, quase no final do testamento, lá desvinculado da disposição testamentária. Lendo o testamento é que você verifica, não, existem as cláusulas que você tem que trazer para a sua escritura, porque você vai ter que cumprir o testamento, como dito pelo testador,
falar isso para o registrador imobiliário para que ele possa fazer o registro e, inclusive, depois averbar as cláusulas restritivas. Então, nós temos que ter muito cuidado no cumprimento dos testamentos, porque nós vamos encontrar testamentos das mais variadas formas. Inclusive, muitas vezes, nós teremos que interpretar as disposições testamentárias e seguir, inclusive, as regras de direito civil, lá das regras de direito de sucessão testamentária, que dizem a forma que as regras, ou as normas, ou as disposições testamentárias precisam ser interpretadas por aquele que cumpre o testamento. E até então, essas normas sempre foram direcionadas para o juiz, mas agora elas passaram a ser direcionadas para nós. Não no Brasil inteiro, mas em grande parte da federação, e daqui a alguns dias ao Brasil inteiro, porque vai passar o projeto de lei, vai alterar o CPC, e nós seremos, sim, os cumpridores de testamentos públicos nos nossos inventários extrajudiciais. Com certeza, com certeza. Eu tenho aqui mais 6 ou 7 questões aqui do entrevistador e temos um monte de questões do público. Então, queria ver se a gente conseguia fazer aqui no tempo que eu tenho de fazer questões o máximo possível, lhe pedindo para, se possível, fazer uma resposta curta, mesmo que não pegue todos os aspectos, para a gente poder fechar aqui e já passar as perguntas do público e comentários, que são muitos, e diversas questões interessantes, pode ser? Então, a próxima pergunta é se pode parcelar o imposto de transmissão e fazer escritura de inventário. Pode parcelar o imposto de transmissão, mas nós só podemos fazer a escritura de inventário com o parcelamento quitado. Então, Perfeito. só com o integral pagamento das parcelas, ou, né, o integral pagamento do imposto, é que nós poderemos lavrar a escritura, mas a pessoa, o interessado, pode parcelar o imposto. Perfeito. Falecido deixou bem no exterior. Pode-se fazer o inventário extrajudicial dos bens localizados no Brasil? Pode e deve, né? Essa é outra. Engraçado que essa é uma outra questão que dia sim, dia não, chega alguém na minha serventia aqui no Rio dizendo que já andou vários cartórios do Rio de Janeiro e porque deixou bens no exterior, diz que não pode fazer. Olha só, o que nós somos proibidos de fazer, tanto pelo CPC como a própria Resolução 35, é inventariar bens localizados no exterior. Mas nós não estamos impedidos de inventariar os bens do falecido localizados no Brasil. E um cuidado que nós temos que ter na escritura é que nós podemos arrolar os bens localizados no exterior, embora claro, não... porque senão os quinhões ficariam diferentes, quer dizer, se você dividisse igualmente aqui conforme a lei diz, conforme a lei diz aqui no Brasil, imagina, aí o bem no exterior, depois no exterior eles atribuem só um, quer dizer, iria ter uma injustiça na divisão. É importante que a gente arrole o bem localizado no exterior e a gente diga que nós estamos impedidos de inventariar e partilhar por força da Resolução 35. Mas ele fica arrolado na escritura de inventário para não ter sonegação de bens, inclusive. Até porque existem estados da federação que estão querendo tributar essa situação. Existem situações em que os herdeiros terão que, junto com o inventário que vai ser feito no exterior, compensar quinhões para igualar a legítima, etc. Então, é importante que se faça constar, né? Você arrola, mas você não vai fazer nem o inventário, nem a partilha deles. Mas nós, por favor, nós não estamos impedidos de fazermos o inventário do pobre, do falecido, dos bens localizados no Brasil. Precisam ser inventariados. Sim. E a respeito dos bens localizados no exterior, muito rapidamente, é bom falar o seguinte, quer dizer, as matérias de direito notário registral, nós tratamos as coisas mais importantes lá no canal da Enoreg, e logo o webinar anterior foi com o doutor Pedro Teixeira de Siqueira, advogado do Bichara Advogados, tratando exatamente de 2 recursos extraordinários com repercussão geral, sendo um deles a respeito do ITB de bens deixados no exterior. Então, você que está aqui nos assistindo, para saber mais a respeito disso, da parte tributária, vai lá só ver o webinar anterior e aproveite e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. O falecido deixou dívidas. Pode fazer inventário extrajudicial? Pode, exceto dívida tributária.
Tá? Por que é excesso de dívida tributária? Nós temos que entender, e aí eu vou falar bem rapidinho, que no processo judicial há um momento em que o juiz ele notifica as fazendas para as fazendas poderem se manifestar se tem, né, se aquele falecido tem dívida com elas, que é para as fazendas serem pagas naquele momento. Há um interesse tributário em que se garanta efetivamente o pagamento das dívidas tributárias. Mas isso é um procedimento que no inventário judicial ocorre. Há um momento lá em que o juiz manda notificar as fazendas se ela tem interesse em se pronunciar naquele inventário. No extrajudicial, nós não temos essa situação. Como nós não temos um momento para a fazenda se manifestar, qual é a forma que a fazenda se manifesta? Com a apresentação das certidões negativas das fazendas nacional, estadual e municipal. Então, o falecido tem que ter certidão negativa de débitos com a Receita Federal, certidão negativa de débitos com a Receita Estadual e certidão negativa de débitos com a Receita Municipal, para que nós possamos fazer o inventário. Claro, quando eu falo negativa, é negativa ou positiva com efeitos de negativa. Aí as demais dívidas não impedem a realização do inventário extrajudicial. E você pode tanto arrolar as dívidas e dizer que os herdeiros assumem aquelas dívidas até o limite da herança que eles estão recebendo, ou se, enfim, ou simplesmente comunicar que existem dívidas, sim, que serão que nesse ato ficam assumidas pelos herdeiros até as forças da herança. Mas dívidas não tributárias não impede a realização do inventário, você pode, inclusive, fazer constar essas dívidas na sua minuta. Agora, o que nós não temos é possibilidade do credor se habilitar no inventário extrajudicial. Ele não vai se habilitar lá. Ele vai constar lá que existe aquela dívida, constar que os herdeiros estão assumindo as dívidas, e aí ele com os herdeiros, a parte da escritura de inventário, se resolvam em outro lugar. Mas não há um impedimento da realização da escritura de inventário. E isso, uma observação a que dá sempre problema, é a de certidão de dívida estadual, porque, na verdade, as pessoas estão acostumadas a tirar a certidão fiscal do imóvel para escritura de compra e venda, estão acostumados a tirar a CND federal também para escritura de compra e venda, e aí quando se é exigido a estadual, seja notas ou registro de imóveis, pede a estadual, porque não está constando, etc., muitas vezes se surge em relação a estadual, municipal e federal não. Aí fala, poxa, mas o que tem a ver, etc. Quer dizer, é exatamente por isso, quer dizer, nas outras escrituras não é necessário nenhum tipo de certidão estadual, mas na de inventário e partilha é. E isso é sempre alvo de pequenas polêmicas e estresses com a parte, etc., como se os cartórios estivessem colocando tão simples, porque é uma certidão. Aqui no estado do Rio, pelo menos, é uma certidão simples. No São Paulo também que sai pela internet, gratuita. Não, sim. Não, a certidão é simples. O problema é que sempre tem um confronto, assim, que é desnecessário, sim, né? Por falta de entendimento, infelizmente. Enfim, sobre ainda as dívidas tributárias, quer dizer, existe o entendimento de que se a dívida for de IPTU, por ser obrigação própria terreno, que não teria nenhum tipo de problema a lavratura do inventário. Existe uma polêmica em relação a isso, né? Eu particularmente entendo que se a dívida for de IPTU relativamente ao imóvel que está sendo inventariado, eu não vejo problemas de registrar isso. Mas, enfim, existem colegas que não, que querem que a certidão que tem uma certidão fiscal enfitêutica limpa também. Quer dizer, é uma questão polêmica, assim, a respeito do IPTU especificamente. Mas bem rapidamente, qual a diferença de herdeiro pré-morto e pós-morto e que isso influencia no inventário extrajudicial? Tudo, né? Influencia em tudo. Engraçado que é uma confusão também, assim, bem, o que é o herdeiro pré-morto? É aquele que morreu antes daquele que você está fazendo inventário agora.
E por que que isso é importante? Porque na linha descendente existe o direito de representação. Então, você tem que saber se o pré-morto tem representante legal ou não. E o pós-morto? O pós-morto, você tem que pensar que ele morreu depois, mas ele era vivo quando esse que você está fazendo o inventário morreu. E por Saizine, ele era vivo quando ele recebeu a herança. Então, significa dizer que, nesse caso, não existe direito de representação. Existe ele mesmo que vai receber a herança. Mas, como ele morreu depois, quem vai receber por ele? O espólio dele. E o espólio dele tem que estar representado pelo inventariante dele. Então, eu tenho lá, vamos supor, a X morreu, deixou em vida ele teve 2 filhos. Um morreu antes dele, aí morreu ele, e quando ele morreu, ele tem um filho. Esse filho vivo comparece para fazer o inventário. Bem, esse que morreu deixou 2 descendentes, 2 filhos, um pré-morto. Esse pré-morto tem filhos? Tem. Se tem filhos que são netos do falecido, esse é pré-morto. Você vai pagar a herança ao herdeiro vivo e aos representantes do herdeiro pré-morto. Agora, você está fazendo o inventário do pai. Depois do pai, 2 meses depois, morreu um filho. E aí tem um filho agora sobrevivente que vai te procurar para fazer o inventário. Nessa situação, quem vai receber a herança? Os 2 filhos. Só que um está morto, então você vai pagar para o espólio desse que está morto. Mas nesse caso, não existe direito de representação. Você não vai chamar os representantes do pós-morto para receber algo que ele recebeu em vida, porque quando o pai morreu, ele era vivo. E por Saizine, ele recebeu a herança naquele momento. Só que depois ele morreu. Então, o espólio dele vai comparecer para receber, representado pelo inventariante dele, e você vai atribuir a herança para o espólio dele e para o outro herdeiro sobrevivente. Então, faz toda a diferença a definição de pré-morto para pós-morto. Sim, sim. A próxima pergunta, inclusive, é uma que pega muita coisa aqui no Registro Imóveis, bem interessante. Então, os colegas de RI que estejam assistindo também, quer dizer, o falecido deixou um imóvel doado a ele e seu cônjuge, doação conjuntiva. Preciso fazer inventário? Não, né? Você deve retirar esse imóvel do inventário dele. Sim. Aliás, a gente tem que pensar, quando a gente está fazendo uma escritura de inventário, em várias situações. Você pode se deparar com uma doação conjuntiva, que é aquela doação que é feita para os cônjuges, não é para X casado com Y, mas sim para X e Y, e ambos são casados. Então, nessa doação conjuntiva, quando um morre, a parte dele acresce ao cônjuge sobrevivente. Esse acréscimo é ex vileges, é por força da lei. Como que o registrador vai fazer isso, vai publicizar isso? Vai averbar a morte daquele proprietário na matrícula do imóvel e automaticamente vai acrescer ao cônjuge sobrevivente a totalidade da propriedade do bem. Só quando esse segundo morrer é que esse bem será dado, né? Será feito o inventário desse segundo cônjuge. Sem dúvida. E lembrando também que basta da certidão de óbito nesse caso, apresentação de certidão de óbito no cartório de registro imóveis. E eu, particularmente, gosto não só nas minhas averbações, porque eu gosto de deixar tudo bem claro, né? Na averbação, não só falar que tal pessoa morreu, tipo, simplesmente uma averbação de óbito, mas falar que, ficando por força de lei, o imóvel inteiramente para fulano de tal, que é o cônjuge sobrevivente, porque senão fica parecendo que é só uma informação de óbito, só para mera informação na matrícula, enfim, para não ter nenhum tipo de confusão, porque o cônjuge superte, ele pode vender o bem também, enfim, por via própria, etc. Quer dizer, é bom deixar isso bem claro, bem claro. E a mesma coisa acontece na doação com reversão, né? Na doação com reversão, você também não vai inventariar aquele bem, porque com a morte do donatário antes do doador, esse bem voltou às mãos do doador, e o donatário não vai inventariar. Então, eu peguei esse tempo atrás um inventário de um escritório grande de advocacia aqui no Rio, em que
eram oito bens a serem inventariados, e desses 8 bens, 3 bens era caso de se retirar do inventário, porque 2 eram doações conjuntivas e 1 era doação com cláusula de reversão. Então, veja como é comum as pessoas esquecerem desses institutos de colocar esse patrimônio para inventariar e fazer o seu cliente pagar um imposto de transmissão altíssimo sobre aquilo que não vai ser inventariado. Você vai nadar e morrer na praia, porque quando isso for ser registrado, o registrador vai perceber que não é caso de registrar um inventário, porque é caso de acrescer na doação conjuntiva ou reverter na doação, na doação com cláusula de reversão. E aí, como é que você fica? Com cara de tacho, né? E como pegar o valor desse imposto depois, né? Também, quer dizer... Nesse caso, só desses 3 imóveis eram quase R$400 mil de imposto. Exatamente, aí imagina, pegar esse valor de imposto depois, via administrativa dificílimo, via judicial vai ficar para precatório, quer dizer, é uma coisa assim que vai ter que ser aberto o inventário desses valores que são herdeiros que vão receber. Esse crédito, Exatamente, aí vai inventariar um crédito tributário, quer dizer, crédito tributário não, digo, crédito contra a fazenda pública. São institutos que a gente tem que ter cuidado para trabalhar com isso. Sim, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Então, assim, às vezes as pessoas falam, direito sucessório é bem simples, etc. E às vezes o escritório coloca o estagiário, ou às vezes o estagiário do estagiário, né? Porque diz assim, o estagiário sênior e o estagiário que está entrando agora. Então, coloca o estagiário do estagiário para fazer... Nem teve a matéria de direito sucessório ainda na faculdade. Exatamente. Enfim, mas é uma matéria muito complicada, cheia de detalhes. Rapidamente, o advogado que é parte inventária extrajudicial, ele pode advogar em causa própria e atuar como advogado dos demais herdeiros e no divórcio. Como é que fica isso? Pode. Né? A gente não tem mais proibição na Resolução 35, então um advogado que é herdeiro, por exemplo, ele pode advogar em causa própria e pode assistir os demais da escritura? Pode, exceto se o tabelião perceber que aquelas partes estão sendo mal orientadas ou elas teriam uma orientação diversa se elas tivessem a oportunidade de ter um outro profissional. Mas se essa maldade, entre aspas, não estiver acontecendo, o tabelião não verificar nada demais, não existe impedimento nenhum nessa representação. Uhum. É possível fazer divórcio de casal com filhos menores ou incapazes? É possível fazer divórcio de mulher grávida? Bem, é possível fazer divórcio de mulher grávida? Desde que ela não esteja grávida de quem ela está se divorciando, do divorciando. Mas a gente pode fazer a escritura de divórcio da mulher grávida e ela vai declarar que ela está grávida, mas que ela não está grávida do divorciando. O único impedimento é se fazer a escritura de divórcio se a gravidez for do cônjuge, né? do casal. Mas se não for do casal, não tem problema nenhum. Sim. E divórcio? E o divórcio com filhos menores ou incapazes? É possível se fazer o divórcio com filhos menores incapazes no extrajudicial se essas questões tiverem sido previamente resolvidas, se essas questões relacionadas aos filhos menores tiverem sido previamente resolvidas no judicial. Isso por força normativa também da grande maioria dos estados brasileiros, porque o Código de Processo Civil continua proibindo. Mas vários códigos de normas dos estados, inclusive do Rio, permite. Então, o casal já fez lá uma ação de alimentos, guarda e visita. Então, já tem uma sentença judicial regulamentando a guarda dos filhos, alimento dos filhos e visita dos filhos. Agora, eles querem só divorciar, mas tem filhos menores. Pode? Pode, você vai mencionar na sua escritura que eles têm filhos menores cujas situações relacionadas à guarda, pensão e visita já foram previamente solucionadas no processo judicial tal, com trânsito em julgado em tal data, conforme permite o artigo tal do Código de Normas do Estado do Rio ou do Estado onde a pessoa trabalha. Perfeito. Bom, enfim, então agora vou começar aqui com as perguntas do público, vou falar aqui a pergunta do Dr. Pedro Alves, do Ofício Único de Porto Real, e ele disse que ele gostaria que falasse um pouco sobre a acumulação de inventários
inclusive, enfim, dialoga bem com o que a gente estava conversando agora de pós-morto, pré-morto, etc., né? Enfim, ele falando do artigo 672 do Código de Processo Civil. Tá, o que ele quer saber Não, ele exatamente? queria que falasse um pouco a respeito disso. Ele não quer saber nada. Sobre os inventários conjuntivos, é isso? É isso, quando o inventário que é Simulação de acumulado, né? inventário. O Aham. artigo 672 do Código de Processo Civil fala que é lícita a acumulação de inventários para partir de gerantes de pessoas diversas quando houver identidade de pessoas entre as quais devem ser repartidos os bens, heranças registradas pelos dois cônjuges companheiros, dependência de uma partilha em relação a outra. Isso também é permitido no extrajudicial, e o entendimento que a gente tem é que quando a gente faz os inventários conjuntivos, o patrimônio passa pelo espólio, mas deve-se terminar nas mãos de um herdeiro que vai efetivamente assinar a escritura. Então, por exemplo, morreu o casal, a mulher morreu, depois o homem morreu, agora os filhos vão fazer esse inventário. É possível fazer os dois inventários na mesma escritura? Fazer um inventário conjuntivo? É possível. Vamos supor que eles fossem casados no regime da comunhão universal de bens. Então, você vai da primeira morte, você vai abrir um tópico na sua escritura, da primeira sucessão. Na primeira sucessão, você vai pagar o espólio do meeiro, representado pelo inventariante dele, e os herdeiros dessa primeira sucessão. Aí, depois da partilha da segunda sucessão, você vai pegar aquilo que foi atribuído ao espólio dele e atribuir para os herdeiros dele. E aí são os herdeiros que vão efetivamente assinar a escritura. E aí, essa situação de acumular os inventários é plenamente possível, e lembrando que o ideal é que a herança termine nas mãos, efetivamente, de um herdeiro vivo, porque a gente tem divergência se há ou não possibilidade de se registrar diretamente fazendo a escritura de inventário extrajudicial, atribuindo apenas para o espólio representado pelo inventariante e deixar em nome do espólio. A gente não tem uma situação muito pacífica com relação a isso. Perfeito. Doutora Cíntia Souza fala sobre casas de herança, interrogação. Doutora Cíntia, eu não entendi sobre casas de herança, o que vem a ser a pergunta. Não sei se é sobre partilha, não sei, enfim. Doutora Joana Franco falando boa tarde a todos, boa tarde, doutora Joana. Doutora Marília Bragato, posteriormente vai ser disponibilizado no YouTube essa live. Sim, doutora Marília, essa live já está no YouTube da Enoreg, Escola de Notários e Registradores do Rio de Janeiro, e ela fica lá, fica lá para acesso posterior. Então, se inscreva no nosso canal de YouTube e tenha notificação sempre que tiver uma nova live, um novo vídeo, e também se inscrevendo no canal. Quando você coloca no buscador, ele puxa mais rápido o canal que você já tem. Então, se inscreva lá. Doutora Ana Maria Gomes pergunta, boa tarde. Obrigado, doutora Alex, doutora Virgínia, por mais essa palestra notável promovida pela Enoreg. Obrigado, doutora Ana Maria. Questão, considerando que o artigo 648 do CPC acerca da máxima igualdade possível da partilha e o requisito de consenso das partes para inventário extrajudicial, qual a posição da doutora se apresentada no cartório inventário com partilha consideravelmente desigual, beneficiando uma das partes? O que seria um inventário com partilha consideravelmente desigual, né? Eu não sei exatamente o que a colega estaria se referindo, mas vamos pensar que seja o seguinte: chegou lá uma partilha em que você, orientando as partes, conversando com as partes, você percebe que é um consenso entre eles que o herdeiro X fique com o imóvel que vale a Y e o outro herdeiro fique com outro bem que vale não sei quanto. Vale muito mais, vai receber mais. Se você não vê coação, não vê nenhum tipo de vício nesse consentimento, tem algum problema? Não, desde que eles paguem o imposto de transmissão pelo excesso, que um vai receber mais do que o outro,
não teria problema nenhum essa partilha ser desigual. Agora, claro que se você percebe que uma parte está sendo coagida a fazer aquilo, que não há livre manifestação de vontade, aí você não vai fazer esse ato e vai efetivamente negar a prática do ato e aconselhar as partes e verificar o que você pode fazer nessa situação. Mas havendo livre manifestação de vontade e consenso, a partilha é uma decisão das partes. O que você vai fiscalizar é se vai existir ou não incidência de imposto nesse consenso que eles estão fazendo. Sim, sim, até porque muitas vezes, inclusive, o que se vê é que a Fazenda Pública não concorda com os valores e ela entende que há sobrepartilha, que é uma partilha desigual, porque a própria Fazenda Pública, muitas vezes, aí já passando por um lado mais tributário, tá? Ela tem, muitas vezes, a planta de valores dela desatualizada, né? Então, o que acontece? Para os herdeiros, eles têm os valores mais atualizados na cabeça deles, de cada bem, e aí a Fazenda Pública está desatualizada e, assim, uma coisa até absurda, a pessoa acaba pagando imposto adicional porque a Fazenda, eles estão partilhando até direitinho, e a Fazenda Pública, porque ela está desatualizada, os herdeiros têm que ficar pagando esse imposto de torna. Então, acontece também, inclusive, mais comum, as pessoas dividem igual e a Fazenda Pública está com planta de valores desatualizada e, enfim, isso se você pegar para valor de mercado, tá certinho, não tem R$ 1 fora. Enfim, então... É a mesma coisa que acontece da intromissão da Fazenda no Instituto da Permuta. A gente vê muito isso também. Sim, sim. A utilidade que um determinado bem tem para mim, não necessariamente tem para o outro. Tem para o outro, exatamente. Quer dizer, a gente pode pensar também numa outra situação também. Imagina, você tem um dos filhos, um dos herdeiros, né? Morreu o pai, um dos filhos é um fazendeiro no Mato Grosso e o outro é um empresário aqui no Rio de Janeiro. Enfim, para um vale muito mais ficar com a fazenda lá no Mato Grosso e para o outro vale muito mais ficar com o apartamento aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, existe também... Aí você fala, pô, o que o cara do Rio vai fazer com a fazenda do Mato Grosso? O que o fazendeiro do Mato Grosso vai fazer com o apartamento do Rio? Nenhum dos dois nem quer o imóvel. Quer dizer, a utilidade ela é muito subjetiva, né? Do que é útil, do que é melhor. Enfim, pessoal. Às vezes, para um é muito melhor uma coisa, outra é muito melhor a outra. Enfim, e a gente está aqui na seara do direito civil, né? Essas vontades, esses desejos das partes têm que ser respeitados. É diferente do direito público, que é sempre uma imposição de cima para baixo, né? Do administrador para administrando, né? No direito civil é o lugar onde ainda existe liberdade, né? Enfim, dentro do direito. Então, a gente tem que respeitar isso. Doutora Maria Fernanda Meyer Dalmas pergunta: boa tarde, eu gostaria de saber o posicionamento de vocês acerca da necessidade ou não de apresentação das certidões negativas fiscais, considerando a resolução 35 CNJ e norma da própria Receita Federal que dispensa certidão negativa no caso de transmissão causa-morte. Eu acho que isso a gente já conversou, né? Já conversamos sobre a necessidade, eu concordo pela necessidade de... Não acho que a resolução tem essa dispensa que ela está mencionando aí, não existe essa dispensa clara na resolução, e a gente trabalha com isso com um sistema mesmo. A gente vê o sistema sucessório judicial e como que a gente aplica isso no extrajudicial. São adaptações do judicial para o extra. Claro. Como eu falei, no judicial existe um momento em que as fazendas falam, no extra não existe esse momento aberto, o momento é mediante a apresentação das certidões. Então, a minha opinião, não sei se a do Alex é igual, é que a gente, para fazer o inventário, precisa apresentar certidões negativas. Sim. Sim, na minha opinião, é exatamente a mesma, só naquele ponto de divergência que eu falei, que então, se tiver IPTU, ele continua e não tem problema. Pedro Ivo Silva Santos, doutor Pedro Ivo Silva Santos. No inventário de casal sem filho, como fica a partilha de imóvel financiado adquirido quando solteiro? Qual o impacto do seguro prestamista nesta partilha? Olha, do inventário de casal sem filho, como fica a partilha de imóvel financiado adquirido quando solteiro,
Doutor Pedro, isso aí do imóvel financiado adquirido como solteiro vai depender do regime de bens dele, né? Porque imagina só, enfim, se o regime de bem, vai ter que ver o regime de bens deles e vai ter que ver o imóvel financiado, ainda está pagando financiamento, não está pagando financiamento, porque, por exemplo, se o imóvel, se a parte foi comunhão parcial de bens e, enfim, se for comunhão parcial de bens, uma E ele pessoa tiver já ascendente, né? Vai para os ascendentes. Ele falou que vai não para tem os ascendentes, descendentes, vai para os ascendentes, né? vai para o ascendente. Mas o que eu acho o que ele está falando é o seguinte, quando, por exemplo, comunhão parcial de bens, aí a pessoa, quando era solteira, começou a pagar parcelas, e aí depois, a partir do momento que se casou, né, a comunhão parcial, continuou pagando as parcelas direitinho. Quer dizer, a partir do momento que essa pessoa ela se casa, numa comunhão parcial, por exemplo, essa pessoa ela vai ter direito à menção desse bem, e eu entendo que o outro cônjuge vai ter direito à menção do bem, eu entendo que na proporção do que foi pago após o casamento, né? Enfim, e se vai ter direito a esse bem como herança ou não vai depender do regime de bens. Enfim, a respeito do seguro prestamista na partilha, o seguro que paga quando a pessoa falece é da mesma forma. Eu entendo que a partir do momento que a pessoa ela casou, enfim, aquelas parcelas para frente, ela vai ter, se for um regime de bens comunica, ela vai ter que fazer meação do equivalente àquelas parcelas para frente, né? É porque esse seguro quita o imóvel, é isso, E o né? seguro quita, o seguro quita, exatamente. Essa Enfim, questão de financiamento, ela está ligada sempre à comunicação do crédito. sim, Você tem um crédito que você criou pagando parcelas solteiro, depois você tem um crédito que você criou pagando parcelas durante o casamento. Esse crédito representa que percentual da aquisição desse bem? Então, são contas um pouco claro. difíceis de fazerem, mas, Muito, muito como o doutor difíceis. Alex disse, a conta tem que ser assim. Se ele adquiriu antes e pagou as parcelas todas antes de se casar, ou se casou em um regime que não há comunicação, pagou as parcelas sozinho, já vendo a quitação com o seguro, vai ser um bem particular, e aí vai ser atribuído aos Claro, herdeiros, só uma. seguindo o 1829. Uhum. Claro, claro, exatamente. Então, realmente, é sempre uma conta, assim, uma matemática meio difícil, mas eu entendo que parcelas após o casamento, enfim, elas Se se for um regime que comunicam, se no comunica, regime da se comunhão se comunicam, comunicam. exatamente. O que não ocorre, por exemplo, se for um regime de separação de bens que as pessoas pactuaram, né? Da separação de bens, enfim, tem que. Doutor Pedro Ivo Silva Santos, não dá para dar uma fórmula, porque tem que ver quando que foi Caso quitado esse concreto. bem, quais parcelas foram quitadas ou não, o regime de bens entre as partes, é uma pergunta instigante, mas tem que ser vista conforme o caso concreto, tá? Doutora Dani Felber, seria o protocolo na Cefaz? Eu acho que ela está perguntando aqui, seria o protocolo na Cefaz? Como que tira, deve estar perguntando como que tira, não sei, a certidão, não sei, doutora Dani, se puder dizer o que a senhora estava falando Repetir. aqui. Doutor Luiz Carlos Weizenmann. No Rio Grande do Sul, uma multa, portanto, o prazo é irrelevante. Provavelmente falando a respeito, a gente Da estava lei falando estadual de do TV, é prazo, verdade. Lá no Rio Grande do Sul, a legislação é assim mesmo. Eles não têm tem prazo. multa, né? É. Então não tem multa, que bom, né? Que bom. Por isso que a análise é feita pela legislação estadual de cada Estadual, estado. tem que ser estadual. A gente é muito acostumado aqui no Brasil, que é tudo muito centralizado, demais atribuições. Você pega a Constituição, não sobra nada para os governos estaduais, mas praticamente nada. Mas isso de ter multa ou não ter é algo que impacta na vida das pessoas, e é uma das pouquíssimas coisas assim que os estados conseguem dar um pitaco no modelo de estado extremamente centralizado como é o brasileiro, né? Infelizmente, sou um grande crítico desse modelo centralizado, mas isso é para outra hora. Doutora Joana Franco, é possível inventário judicial quando, por exemplo, eita, foi só quando, quando certidão conjunta
de débitos e tributos federais de da União no nome do inventariado for positiva ou positiva com efeito negativa, sem dúvida, positiva não, mas positiva com efeito negativo sim, né? Vamos ver aqui. Doutor André de Faria, boa tarde, mandando um grande abraço, doutor André, do Primeiro Registro de Imóveis aqui da capital, substituto, um grande amigo meu, grande amigo da doutora Virgínia também, um grande abraço, doutor André. A doutora Wandria Regina Lobão, mandando boa tarde, doutora Wandria, obrigado pela audiência. A doutor Pedro Ivo Silva Santos, mais uma vez, obrigado pela outra pergunta. Como fica o inventário no caso de separação de fato do casal casado em comunhão parcial com filhos? Considera-se rompida a comunhão, os ascendentes podem bloquear administrativamente a via extrajudicial? Não, bloquear administrativamente a via extrajudicial, não. Administrativamente a via extrajudicial não tem como bloquear, né? Agora, casado em comunhão parcial com filhos. No caso, a comunhão, a separação de fato, ela rompe a sociedade conjugal, né? Então, se houve separação de fato e tem filhos, a diferença vai ser que, quer dizer, a ameação a partir da separação de fato, ela não existe mais, né? Enfim. Mas até a separação de fato existe. Até a separação de fato existe, exatamente. E isso vai ser feito na própria escritura de inventário. Sim, sim. E o fato essa questão do prazo da separação de fato, ela é importante, né, saber, para fins de se definir se há ou não concorrência entre o cônjuge e companheiro. Porque lá o Código Civil a gente tem expressamente lá a previsão de 2 anos, quer dizer, extrajudicialmente a gente consegue trabalhar com esse prazo. Para pensar em prazos maiores, aí só no processo judicial. Mas durante 2 anos a separação de fato, teoricamente, há concorrência ainda entre cônjuge e companheiro. Sim. E isso acontece por quê? Porque a gente sabe que é possível a constituição de união estável de quem é separado de fato. E aí você tem o cônjuge com a separação de fato e você tem um companheiro que está efetivamente vivendo com aquela pessoa no momento da morte. Mas entre os dois, há concorrência sucessória por expressa previsão legal se a morte acontecer dentro do prazo de 2 anos. Então, extrajudicialmente, a gente só consegue trabalhar com esse prazo. Eu já fiz um inventário, um só na minha vida, em que havia um acordo entre o cônjuge e o companheiro. A viúva e a companheira atual, que estava com o falecido quando ele morreu. Então, entre a parte cabível a elas, porque ele morreu dentro do prazo de 2 anos da separação de fato, elas concordaram em concorrer, mas é a parte delas que concorre. A parte da herança dos demais herdeiros, não. É como se você, por exemplo, sem dúvida, fica entre os filhos e o cônjuge. Aí o cônjuge recebe X que se comunica metade com o companheiro que está lá. Mas foi o único acordo que eu vi nesse sentido na minha vida. Normalmente não se tem acordo, normalmente vai ter litígio, e aí não é do extrajudicial que vai resolver. Claro, com certeza. É uma questão interessante. A doutora Dani Felber, Mato Grosso, prazo de 120 dias sem multa, administrativo e judicial. Doutora Dani, obrigado por ilustrar aqui mais o nosso webinar. Doutora Isabel Passalini, nossas saudações, cartório de registro de protesto e RTDPJ de Anchieta, Espírito Santo. Doutora Isabel Passalini, uma saudação aí para você e para todos os capixabas que aqui nos assistem. Muito obrigado pela audiência. Doutora Joana Franco, é possível inventar extrajudicial com a certidão conjunta de débitos? Isso eu já até respondi, né? Quando for positiva com efeito negativo. Não, negativa com efeito positivo, sim. É positivo com efeito negativo, sim. Sim. A doutora Giovanni Soria, pode reconhecer filho sócio-efetivo post-mortem no inventário? Eu particularmente
até defendo que sim, mas não temos normativa regulamentando. Como estamos vinculados ao princípio da legalidade, enquanto nós não tivermos normativa autorizando do CNJ ou das nossas corregedorias ou alteração legal, nós não temos como fazer esse reconhecimento extrajudicial, porque vai depender do nosso entendimento, vai depender do registrador considerar para registro. Claro. Então, acho que fere a legalidade. E, embora eu seja uma defensora disso, sou uma defensora nos artigos que escrevo, no que publico, até nas aulas que dou, posso colocar a minha posição, mas no exercício da atividade, fazer uma escritura de inventário, Claro. reconhecendo que, né, que os demais herdeiros reconhecem aquele filho como filho sócio-afetivo do falecido, nós ainda não temos essa normativa para podermos atender o princípio da legalidade e fazermos efetivamente. Mas acredito que teremos em breve, mas ainda não temos. Sem dúvida, sem dúvida. Realmente tem alguns casos assim que eu, por exemplo, tenho opiniões divergentes assim da própria lei das normativas, mas enfim, a gente é estrito ao princípio da legalidade. Claro que existem situações que também o notário e registrador tem independência funcional, mas em outros casos tantos a gente é estrito à legalidade, né? Hassan Taha. E se a escritura de união estável estiver registrada no livro do Registro Civil das Pessoas Naturais, ainda assim seria necessário a concordância dos herdeiros para o companheiro participar da herança? É isso aí, a doutora Virgínia já até respondeu que sim, mesmo assim, o livro L apenas dá publicidade, né? Doutor Fernando Liberato, boa tarde, esse assunto é muito interessante. Será que o reconhecimento interno da união estável, escritura de inventário extrajudicial, ensejaria a posição de novo selo quando não existe a escritura anterior de união estável para citar? Sim. É um outro ato dentro da escritura, é um reconhecimento de união estável. É uma escritura de inventário, reconhecimento de união estável e partilha de bens, ou inventário, reconhecimento de união estável e adjudicação de bens. E você está fazendo uma declaratória de reconhecimento de união estável daqueles herdeiros com o companheiro sobrevivente no corpo da escritura. Então, você vai ter um outro selo e vai cobrar o valor de uma escritura declaratória, que, independentemente do valor da escritura de inventário. São 2 atos, 2 selos, 2 cobranças, como se você estivesse fazendo uma cessão aí no meio, alguma renúncia que você faz. Um exemplo até mais simples, eu concordo plenamente, um exemplo até mais simples para ilustrar seria o caso, por exemplo, doutor Fernando, de você fazer uma escritura que uma mesma pessoa esteja vendendo para uma outra mesma pessoa 2 imóveis separados. Suponha, uma pessoa está comprando por uma escritura 2 imóveis no mesmo prédio, de uma construtora, alguma coisa assim. Vamos imaginar isso. Obviamente, você vai cobrar 2 atos, porque são 2 negócios jurídicos separados, quer dizer, não há nenhum tipo de divergência quanto a isso. Suponha, são 2 apartamentos no mesmo prédio, no mesmo andar até. Quantos atos vão ser cobrados? Vão ser cobrados 2 atos, um do apartamento 101, outro do apartamento 102. Por isso, em prédios diferentes também, sem problema nenhum, mas estou colocando o mesmo prédio no exemplo para deixar mais claro ainda. Enfim, 2 imóveis, compra e venda do imóvel 1, compra e venda do imóvel 101, do imóvel 102, mesmo prédio. São 2 atos. Enfim, é a mesma coisa, quer dizer, 2 negócios jurídicos separados são 2 atos também. Doutor Robson Tadeu de Castro Amaral Júnior. Caso seja dado início a inventário extrajudicial e antes da partilha um dos herdeiros venha a falecer deixando herdeiros e outros bens, herdeiro pós-morto. Neste caso, herdeiros do herdeiro pós-morto são chamados a aceitar herança, nos termos do artigo 1809 do Código Civil. Sendo assim, será necessário concluir o inventário e partilha do herdeiro pós-morto antes da conclusão do inventário principal, ou os herdeiros do herdeiro pós-morto podem participar do inventário e partilha diretamente, no outro momento promover a partilha dos bens deixados pelo herdeiro pós-morto. Na realidade, nessa situação, você vai pagar o espólio desse herdeiro pós-morto, representado pelo inventariante. E ato seguinte,
esse bem, né, essa herança que o espólio está recebendo, juntamente com os demais bens deixados por ele, que não fazem parte desse inventário que você está fazendo, serão inventariados no inventário desse herdeiro pós-morto. E você pode até, depender da compatibilidade, fazer na mesma escritura, O ideal na mesma escritura, paga o espólio e aí, em seguida, o espólio transmite para os herdeiros dele o que ele recebeu ali naquele sim, inventário. se for possível fazer na mesma escritura, no mesmo momento, é até recomendável, conforme, Sim. inclusive, o artigo 672 do Código de Processo Civil, né? Do doutor Pedro Alves, muito bem lembrado por ele no seu comentário. Doutor João Massoneto pergunta, doutora Virgínia, você entende possível nomear mais de um inventariante? Entendo, sim, acho possível. Já fiz, inclusive, nomeação de mais de um inventariante. Às vezes é o único acordo que as partes têm, às vezes eles se divergem com relação a isso, mas se nós dois formos nomeados inventariante, ok, não tem problema, nomeia os dois. Não vejo impedimento legal para isso. Sim, também não vejo impedimento legal. Doutor João José Codessa Cruz, o herdeiro pode ser representado por um advogado para a escritura de inventário e partilha extrajudicial? Bom, a presença do advogado é obrigatória, independente de representações. Se ele passar uma procuração por um advogado, não tem problema nenhum, Eu acho inclusive. eu acho que ele quer dizer, no caso, que o herdeiro não comparece na escritura, se o advogado pode ser o procurador do herdeiro, como parte. E aí pode, nós não temos mais aquela proibição que tínhamos na Resolução 35. Então, o advogado pode ser assessor jurídico das partes e também pode ser representante daquele herdeiro que não pode comparecer no dia da lavratura da escritura e que vai outorgar uma procuração pública para o advogado representá-lo como parte, como herdeiro, não como assistente jurídico, mas como herdeiro na escritura de inventário. Sim. Doutor Marcelo Caminha Filho, alguém sabe qual é o número dessa lei estadual do Rio de Janeiro referida, da escritura post-mortem? Doutor Marcelo Caminha Filho... Você que referiu a lei. Oi? Foi você que fez referência Fui eu que fiz referência à lei, a bomba que fica comigo, pior, eu joguei isso, é uma lei interessantíssima, mas realmente agora, no momento, eu não tenho o número da lei. Se alguém conseguir essa lei aqui ainda no tempo que nos resta aqui do nosso webinar, por favor, mande com urgência, mas realmente eu já li a respeito dessa lei e, enfim, procurei rapidamente aqui no meu celular para ver se eu achava alguma coisa também no meu Google Drive nesse momento agora, mas realmente não achei. Se alguém achar, doutor Vitor Gatti, salve, doutor Alex, interessante tema, obrigado, doutor Vitor Gatti. Quanto ao viúvo, é cessão da minha ação ou doação da minha ação? É cessão, porque os direitos são cedidos e os bens são doados. É só uma questão de nomenclatura técnica, mas o efeito é o mesmo, a depender da cessão. Se a cessão for gratuita, ela equivale a uma doação. Se a cessão for onerosa, ela equivale a uma venda e compra. Mas é um problema de semântica, porque o direito ele se utiliza de palavras do dia a dia com requisitos específicos, né? Então, assim, às vezes tem pessoas assim que não são da área do direito, estão nos vendo aqui. Por exemplo, talvez estranho por eu falar que vocês chamaram no direito o juiz de incompetente, você não está fazendo nenhum tipo de ofensa ao juiz. A capacidade do juiz, né? Nenhuma ofensa à capacidade do juiz. Pode ser o melhor juiz do mundo, a pessoa com todo tipo de capacidade intelectual preparadíssimo, mas simplesmente, por exemplo, um juiz civil, ele é incompetente para julgar uma causa trabalhista, né? Um exemplo assim bastante clássico. E não quer dizer qualquer coisa a competência dele. Então, isso também, essa sessão gratuita, muita gente chama de doação, mas de forma técnica. No dia a dia não está, digamos, errado, mas para os operadores de direito a gente tem que sempre tentar se utilizar da forma mais técnica possível. Nicole Moraes, incapaz pode renunciar à herança?
pergunta interessantíssima que vai no Pode, básico. pode por meio de alvará judicial. De alvará judicial. A herança é um bem imóvel, e aí, para o menor se desfazer de bem imóvel, precisa de autorização judicial. Então, só mediante alvará judicial, para se pensar né, na possibilidade do menor renunciar à herança. Doutora Maria Fernanda... Representado pelos pais, não poderia. Sim, claro. Doutora Maria Fernanda Meyer Dalmático, muita gente esquece que na renúncia, né, vai para a próxima classe, muita gente esquece. Doutor Ricardo Carneiro, provavelmente falando ainda da renúncia, né? A solução deveria ser renúncia translativa, no caso apresentado pela doutora? Sim, teria que ser com pagamento do imposto de transmissão. Uhum. Para eles chegarem na mãe, uma vez se eles fizerem renúncia abdicativa, tem netos, então não alcançaria o que eles querem. Para alcançar o que eles querem, que é deixar a herança para o cônjuge sobrevivente, só mediante cessão de direitos hereditários com pagamento e recolhimento do imposto de transmissão. Uhum. Sim, sim. Deixa eu ver mais alguma. Deixa eu ver aqui. A Giovanni Soria, como inventariar Bitcoin? Esse eu não descobri ainda. O dia que eu tiver um para inventariar, eu vou tentar descobrir. O Bitcoin, na verdade, quer dizer, o Bitcoin, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: você tem duas possibilidades de Bitcoin. Um é o Bitcoin que ele está numa carteira, em algum site desse que ele funciona como se fosse um banco. E aí, nesse caso, enfim, eu entendo que a escritura pública tem fé pública e você não pode negar a fé pública da escritura. E se essa carteira for de um site virtual, for de um site hospedado no Brasil, eu entendo que o site ele é obrigado a entregar o bem para os herdeiros. Se estiver hospedado no Brasil, se estiver hospedado no exterior, o Bitcoin Wallet, né, a carteira do Bitcoin, estiver hospedado no exterior, aí tem que ver a regra acessória do país. Agora, se o Bitcoin ele estiver no HD do computador da pessoa, ele equivale a um bem móvel qualquer, né? E os bens móveis, a não ser aqueles que são passíveis de registro, né? Como, por exemplo, o carro, o exemplo clássico, ele simplesmente, em geral, as pessoas não inventariam cadeira, mesa, essas coisas. Os herdeiros vão na casa da pessoa, simplesmente pegam o bem, né? Enfim, então realmente é um direito sair si mesmo, praticamente. A pessoa vai e leva o bem. Tem que ver só se ele já não tinha, porque eu já vi declaração de imposto de renda, as pessoas declararem efetivamente. Aí, se houver essa declaração, teria que fazer a transmissão. Não, claro, sim. Mas, enfim... Ainda que esteja no computador dele, eu acho. Não, claro, a declaração, claro, a parte tributária tem que, enfim, mesmo os bens móveis, a pessoa tem que pagar os bens móveis, principalmente quando tem valor alto, né? Imagina um quadro de um pintor famoso, quadro de Van Gogh, etc. Quer dizer, acho que a pessoa vai e pegue o quadro da parede da casa da pessoa que faleceu, obviamente o imposto tem que ser pago. Mas, enfim, não estou defendendo ninguém deixar de pagar nenhum tipo de tributo, não, pelo amor de Deus. Eu acho que não deve existir segredo. Vai ter o título, né, de comprovação da propriedade, algum extrato, algum registro, alguma coisa. E deve ser mais ou menos fazer constar na escritura como qualquer outro. Sim. Então, se for um local no Brasil, eu entendo que é possível ser lavrada a escritura, se for um wallet que esteja no Brasil, lavrada a escritura e essa escritura ser entregue para quem está o depositário do Bitcoin. Se for no exterior, não é possível lavrar a escritura de bens. Eu acho que entra na mesma regra. Wallet no exterior. E se tiver no computador da pessoa, equivale à transmissão ao bem móvel normal, digamos assim. Enfim, temos várias outras perguntas, vários outros comentários, mas, infelizmente, assim, a gente já até esticou demais aqui com relação ao nosso tempo. Já são quase 5 horas da tarde aqui. E, com isso, infelizmente, peço aí desculpas quem mandou as perguntas que a gente não conseguiu responder, porque o tema realmente é muito vasto e muito interessante. Nós tivemos aqui, só no Zoom, praticamente 100 pessoas
até o momento, fora as pessoas que nos viram pelo Instagram, Facebook, YouTube, quer dizer, então, realmente, muito obrigado pela audiência de todos, muito obrigado à doutora Virgínia Reis, mais uma vez, muito obrigado pelos comentários e pelas perguntas, quem mandou e foi respondido também, quem mandou e não foi respondido, as nossas escusas aqui por conta do limite de horário. Enfim, mais uma vez... Quem mandou e não foi respondido, se quiser remeter a pergunta para o e-mail ou do meu curso, ou o e-mail do perfeito. cabeliar@cartoriolaranjeiras.com.br, pode enviar que eu... Maravilha. Então, é bom que não fica a pergunta, a pessoa não fica na dúvida. Muito obrigado, doutora Virgínia, por essa mais uma oportunidade para as pessoas remeterem as perguntas. Enfim, e lembrando que o vídeo ele fica no YouTube da Enoreg. O vídeo, enfim, também tem nas redes sociais da Enoreg, no Facebook, no Instagram, você vai conseguir achar link para esse vídeo. E lembrando que vamos ter agora em abril, dia 14, se não me engano, já estão abertas inscrições, a inscrição para a palestra do doutor Celso Belmiro a respeito da nova execução via cartórios de protesto extrajudiciais. Então, enfim, doutora Virgínia, suas palavras para as considerações finais aqui para a gente poder fechar o webinar, e mais uma vez agradecendo demais por ter aceito o convite, por ter vindo aqui nessa tarde. Bem, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com os colegas, falando desse tema tão instigante. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada não só pela docência, mas também pelo tema de sucessão. Eu vi algumas pessoas aqui perguntando sobre que curso. Na realidade, eu tenho um curso preparatório para concurso público, como o doutor Alex falou, e além de a gente preparar para concurso público, a gente também tem cursos que a gente chama de cursos livres, sobre temas específicos. Curso de sucessão é um deles, curso de ata notarial de uso capião e vários outros cursos livres. E aí, o site do curso é www.cursosvirginiareis.com.br. A Fabiana perguntou e outras pessoas aqui, vocês podem acessar lá o site do curso e ter acesso. O Instagram é o mesmo também. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, esses canais também chegam até mim, eu posso responder com o maior prazer. É sempre um prazer fazer qualquer auxílio que seja possível do ponto de vista acadêmico para a nossa atividade tão complexa, né, Alex? Com certeza, complexa até demais. Lembrando que não dá para ficar colocando o estagiário do estagiário para fazer partilha, senão a parte vai pagar aí, como a doutora Virgínia falou, R$400 mil de imposto. Eu estava pensando esses dias, eu fiz um testamento essa semana de uma francesa, que ela também chegou no meu cartório com essa mesma reclamação, assim, testamento de estrangeiro, pacto antinupcial no regime da comunicação final dos aqués, essas coisas assim, normalmente chegam no meu cartório dizendo, a gente já foi em vários cartórios, ninguém não disse que não pode fazer. Essa francesa também chegou lá para dizer, depois de ter ligado no CNB lá em Brasília, para ver se conseguia algum tabelião que fizesse o testamento dela, porque ela não se conformava de ir em alguns cartórios e os cartórios dizerem que não pode fazer testamento de estrangeiro. Enfim, acabei fazendo o testamento dela, claro que isso não é verdade, a gente pode sim fazer testamento de estrangeiro, e como ela era francesa, tem um dispositivo que eu estou estudando, inclusive, o direito internacional para poder fazer o testamento dela, da União Europeia, sobre a possibilidade de você eleger a lei de regência sucessória. E ela gostaria que a sucessão dela, dos bens lá da França, fossem regidos pela lei francesa, porque a gente sabe que, como normalmente as leis mundiais, a brasileira também é assim, lá no artigo 10 da lei de introdução, diz que a lei de regência da sucessão será normalmente a lei do último domicílio do falecido, e ela é domiciliada no Rio.
Então, embora o inventário fosse realizado na França, o juiz lá francês, ou a autoridade francesa que fizer o inventário, teria que aplicar a lei brasileira na sucessão. Assim como quando um juiz brasileiro, por exemplo, inventaria bens de um estrangeiro que só tem bens no Brasil, e aí por isso a competência para a realização do inventário é no Brasil. Mas a lei de regência é a lei de domicílio dele, ele é domiciliado na França, no Canadá, e o juiz vai ter que aplicar essa lei estrangeira nessa sucessão. Existe lá um dispositivo da Comunidade Europeia dizendo que pode se eleger, e aí eu fiz um testamento dela, a eleição expressa de que ela gostaria que a lei que regesse o inventário dela, dos bens lá, fosse a lei francesa, e não a lei do seu domicílio, que se ela permanecesse até a morte da mesma forma, seria aqui no Brasil. E aí eu lembrei desse assunto porque eu acho que seria muito interessante, pela quantidade de pessoas que eu vejo tendo dificuldade de trabalhar com o direito internacional, a gente talvez fazer um encontro, um webinário para falar da sucessão estrangeira mesmo, dessas regras sucessórias de direito internacional, que acaba confundindo muitas pessoas, mas que são regras simples, assim, não digo simples, mas fáceis de serem compreendidas e que pode ajudar muita gente também a não fazer com que as pessoas fiquem aí perambulando, procurando lugares para fazer as coisas, porque isso fica muito ruim para a nossa atividade, né? A nossa atividade é complexa para ser estudada, para ser entendida e para ser ofertada para os nossos usuários da melhor maneira possível. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem Vamos dúvida. pensar depois desse assunto. Eu, com certeza, vamos pensar, e já fica aí de tema para uma próxima. A doutora Virginia, aliás, já está convidadíssima. Vamos preparar esse webinar aqui pela Enoreg, e com certeza já estou interessado e vamos fazer ainda esse ano. Fica aqui de promessa que ainda esse ano vamos ter questões internacionais do direito sucessório, do testamento, esse tipo de tema, sabe? Assim, sim, tudo que... Principalmente para a gente que mora no Rio, sim, que trabalha tem um no Rio, a gente trabalha com uma quantidade de estrangeiro muito grande, né? Que moram... E tem estrangeiros até em lugares que a gente nem pensa aqui da cidade do Rio de Janeiro. Aqui em Santa Cruz, os imóveis rurais praticamente todos são de japoneses, que o INCRA vendeu para japoneses, colonizou para os japoneses, lá na década de 50, 60, e até hoje continuam. A grande maioria dos imóveis rurais aqui em Santa Cruz, nomes japoneses, quer dizer, você tem estrangeiros aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre lembra parte estrangeiros, muitas vezes sul do Brasil, etc., por conta da colonização, mas o número de estrangeiros que nós temos no Rio de Janeiro é muito grande, então, com certeza, um tema interessantíssimo. Temas polêmicos com estrangeiros na atividade extrajudicial, porque a gente vê dificuldade de trabalhar com eles nas escrituras de venda e compra, e outros tipos de atos, que é sempre aquela confusão, mas como que faz, não faz, a pessoa está lá no estrangeiro, tem CPF, não tem CPF, questão do CPF, então, com certeza, esses dias uma pessoa foi impedida de fazer uma escritura aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e acabou fazendo lá no meu cartório, porque é um brasileiro casado com um estrangeiro. E o estrangeiro teria que ser anuente na escritura pública. E aí não se fazia, como o estrangeiro não tinha CPF, não se fazia, até que caiu lá. Eu falei, mas qual é o impedimento de se fazer? Ele não está alienando o bem, ele não é alienante, ele é um anuente. Anuente a gente pode dispensar o CPF, porque a gente só não poderia dispensar o CPF do alienante, porque nós temos obrigações tributárias, inclusive da DOI, para ser informada, que precisa do CPF, informar a Receita que houve essa alienação, e etc. Mas o anuente não precisava do CPF. Então, são situações assim que eles passam muitas dificuldades no dia a dia, por questões muito simples, eu acho. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, doutora Virginia, mais uma vez, muito obrigado. Mariana, já então, nota eu que agradeço, muito obrigada pela audiência de todos, aí 2 horas nos ouvindo, foi excelente, e agradeço a todos, a você pelo convite, estou sempre à disposição para o que vocês precisarem.
Até a tá próxima, bom? doutora Virgínia. Muito obrigado. Uma boa Até, um tarde a beijo. todos. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau.